Shalom, bom dia. Bom dia, shalom. Bom dia. Hoje é o sexto dia, até chegar o Pentecostes, o Shavuot. Sexto dia já, olha como passa rápido. De jejum, de oração, sexto dia. Shalom, mamãe. Benção. Shalom, shalom. Amém. Hoje nós estamos no sexto dia, crendo no agir de Deus, crendo no poder de Deus, na graça de Deus, para esse tempo maravilhoso, para esse tempo poderoso, precioso do Senhor para as nossas vidas. Vamos continuar falando sobre o Espírito Santo. Claro, ele é o assunto desses 10 dias. Ele é o assunto desses 10 dias. Deus abençoe a senhora também, mamãe. Ele é o assunto desses 10 dias, porque está falando agora dele. A Páscoa, a Pêssar, falando da vinda de Jesus, e Jesus veio, cumpriu o Pêssar, Jesus também vem com a manifestação do Espírito Santo no Pentecostes, no Shavuot, cumprindo também as Escrituras, porque tudo fala de Jesus. Tudo aponta para Jesus. Então, a presença do Senhor é maravilhosa. Então, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Por que eu quero ser cheio do Espírito Santo, transbordando o Espírito Santo, quero falar em novas línguas, quero ter os dons do Espírito Santo? Por quê? Para quê? Para quê? Shalom, Ricardo, meu irmão amado. Shalom, filha Hilda. Então, para quê? Para que eu quero o poder e a presença do Espírito Santo? O Espírito Santo, quando ele veio, ele desceu em Pentecostes, ele veio para habitar dentro de nós. O Espírito Santo veio para habitar dentro de nós. Então vamos falar um pouquinho disso sobre isso hoje. Então, em 1 Coríntios, você está com a Bíblia aí, abre aí, vamos ler versículos 19 e 20. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meu Deus! Então aqui o apóstolo Paulo estava falando de algumas atitudes que as pessoas estavam tendo, ações indevidas com o próprio corpo. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo está em nós, ele habita em nós se eu entreguei minha vida a Jesus, se eu cumprir as Escrituras. Lembra dos mandamentos, as ordenanças vinculadas ali, conectadas com as promessas que nós estamos vendo esses dias, e a minha obediência de entregar a minha vida a Jesus, de seguir ao Espírito Santo, ser guiada, porque o Espírito Santo é quem nos guia nessa terra. Se eu tenho o Espírito Santo, ele me guia, ele diz o caminho que eu devo andar, aquilo que é bom, que é errado, ele me dá um alerta, olha, isso aqui, cuidado, é uma cilada, olha, vai por esse caminho, que aqui está a vontade de Deus para a sua vida. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. Então esse propósito é claro dentro das Escrituras, né? O apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Então eu sou o templo do Espírito Santo e que eu tenho que cuidar desse templo. Então eu tenho que cuidar da minha saúde, da minha alimentação. Eu tenho que saber aquilo que eu deixo entrar nas minhas emoções, na minha mente, aquilo que eu deixo sair pela boca, as palavras, né? As ações. Então eu tenho que ter assim algo bastante com entendimento,
Porque Paulo ele vem falando os versículos antes, se você observar o capítulo 6 de Paulo, ele vai falando de atitudes que não são agradáveis ao Senhor e que não é o que o Espírito Santo quer de nós. Então ele vai falando, olha, eu vou citar alguma coisa, mas depois você pode ler o capítulo 6 de Coríntios. Você pode observar, ele fala do alimento, ele fala do pecado sexual, ele fala, deixa eu ver aqui mais algo aqui, vamos lá. Ele fala sobre a prostituição, e às vezes a gente acha que prostituição é só aquela pessoa que, né, vende o seu corpo. Existe a prostituição espiritual, quando nós nos dobramos diante do que não é Deus, daquilo que não é Deus e de quem não é Deus. Isso também é uma prostituição espiritual. Então eu estou entregando o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, para uma prostituição. Então ele fala de fornicação, que é o sexo fora do casamento, né? E ele vem falando bastante coisa. Então se você não tomar cuidado com o seu corpo, é isso que ele está dizendo. Você não sabe que você é templo do Espírito Santo, que o teu corpo não pertence a você? Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você faz com o teu corpo, aquilo que você deixa entrar, aquilo que você deixa sair, com as ações que envolvem o seu corpo, os seus pensamentos, as suas intenções, a sua fala. Então eu tenho que entender que esse templo precisa ser cuidado. Se você mora numa casa, você quer morar numa casa toda em ordem, arrumadinha, né, sem nenhum problema, né, pintadinha, a casa bonitinha, ou você quer morar numa ruína? Então o Espírito Santo também quer habitar numa casa bem bonitinha. Eu não estou falando de aparência, eu estou falando de cuidado. Porque às vezes nós não cuidamos deste corpo, comemos qualquer coisa, não cuidamos de nós mesmos. Eu não estou falando de algo de vaidade, no sentido extremo, que a pessoa fica desesperada com aquela vaidade. Mas existe uma vaidade, que é um cuidado, que você tem que ter, a sua higiene, né? Você tem que cuidar. Se precisar ir ao médico, se precisar ir ao dentista, se precisar ir né, colocar um óculos, se você precisa se vestir bem, independente do valor daquilo que, vamos dizer assim, daquilo que nós temos, né, das nossas provisões, mas sempre arrumado, bem cuidado, cuidar da aparência, nesse sentido. Não no extremo, não naquilo que é exagerado, aquilo que é fora do normal. Mas nós precisamos cuidar, né? Você não precisa se alimentar? Então é bom saber o que você come. Você não vai comer algo que também vai acabar com o seu corpo. Você evita, de vez em quando comer uma coisa diferente, tudo bem. Mas você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que cuidar da sua alma, das suas emoções. Não é? Às vezes as emoções estão, meu Deus, levada à brega, como se diz aí. Tá de qualquer jeito, tá machucado, tá ferido, tá magoado, tá ressentido, tá, sabe, arrebentado. E aqui também o Espírito Santo está aqui. As nossas emoções também precisam ser tratadas, trabalhadas. Eu tenho que buscar um bom relacionamento com as pessoas e um bom relacionamento com o Senhor. Então eu também tenho que cuidar dessa parte do templo, sentimentos e emoções, a nossa alma. Eu preciso cuidar da minha mente. Quantas pessoas hoje estão sendo diagnosticadas com aquela doença de burnout, que vamos dizer assim, é o esgotamento pelo trabalho, só trabalho, e mexe na mente da pessoa. Eu também tenho que ter um tempo para um descanso. Por isso que Deus fez o sábado. Sábado é o descanso, que Ele escolheu para um descanso, não é? Ele deixou para o homem não ficar desesperado, só trabalhando, só pensando em ganhar, e às vezes permitindo até que a ganância entre
nos seus sentimentos e na sua mente. Mas às vezes nós precisamos descansar o corpo, descansar a mente. Então a mente precisa ser cuidada. Nós precisamos cuidar da nossa higiene mental, emocional e física, não é? Se você está bem, tudo vai bem. Então o Espírito Santo ele vem e habita aqui. E ele não quer ser um coadjuvante. Né? Se você já assistiu algum filme, alguma série, alguma coisa, que você sabe que tem um protagonista e um coadjuvante, aquele que está junto ali fazendo a escada para o protagonista. O Espírito Santo não quer ser uma escada, o Espírito Santo não quer ser um coadjuvante, ele quer ser o protagonista da sua vida. E aí ele vai te fazer também assim, da tua história, mudando a tua história. Então o Espírito Santo ele quer habitar aqui. Então eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar da habitação do Espírito Santo. Ele fez você. O Senhor fez você. E ele colocou um grande vazio aqui dentro. E mesmo Deus sendo extraordinariamente grande, que não dá nem para comparar a grandeza dele, ele entra aqui e ele trata com o Espírito. O Espírito Santo trata com o meu espírito, o Espírito Santo trata com a minha alma e o Espírito Santo trata com o meu corpo. Ele quer habitar, ele quer estar aqui. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele fala, ele ouve, ele vê, ele se move, ele se manifesta. Então o Espírito Santo quer ter um relacionamento íntimo conosco, habitando aqui dentro. Então ele não quer ficar do lado de fora da nossa vida, só nos chamando, olha, cuidado. Ele quer habitar aqui. E ele quer falar conosco, ele quer nos conduzir à vontade boa, perfeita e agradável do Pai. Quem nos conduz, quem nos guia é o Espírito Santo, mas ele precisa estar aqui. O Senhor precisa se sentar no trono do nosso coração e deixar que o Espírito Santo conduza você a essa vontade, ao centro da vontade do Pai. Então o Espírito Santo, ele é tão sensível que ele pode ser assim, magoado. Se você observar, vamos lá, Efésios 4:30 fala que ele pode ser entristecido. Meu Deus, olha como é sério isso, como eu tenho que tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Então capítulo 4, versículo 30 de Efésios, se você está com a Bíblia aí, abre comigo, vamos lá. Vamos ver a palavra do Pai. E não entristeçeis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Meu Deus, às vezes magoar uma pessoa já é tão difícil para a gente. Agora, entristecer o Espírito Santo, estar selado para o dia da redenção, é a manifestação do Espírito Santo em nós, ele que nos sela. Quando o inimigo da minha e da tua alma olha para nós, ele vê esse selo. Quando você tem que enviar uma carta, tem um selo ali. E aquele selo tem um endereço, né? Ele está dizendo, olha, foi pago algo, um valor, para que essa carta chegue em determinado lugar. Está selado. O Espírito Santo também nos selou, porque foi pago um alto preço por nós, pelo Senhor Jesus. E aqui, eu selada, você selada, nós vamos para o endereço correto, que é a eternidade com o Pai, no dia da redenção. Nós fomos selados, carimbados ali, olha, tem uma marca em nós. Eu não estou vendo, você não está vendo. Mas o Pai está vendo, Jesus está vendo, o Espírito Santo está vendo, o inimigo da nossa alma também vê esse selo.
Então eu não posso entristecer o Espírito Santo. Eu tenho que ter um relacionamento com Ele a ponto de ouvir, a ponto de ser guiada por Ele, a ponto de deixar que Ele me conduza aonde realmente Ele quer que eu vá, o que Ele quer que eu fale. Então Ele habita aqui dentro. Então o Espírito Santo não é uma pessoa que eu vou brigar e falar assim, olha, eu não quero mais saber de você na minha vida. Não dá. Porque aquele que rejeita o Espírito Santo perde a salvação. São chamados de pessoas, a Bíblia fala, irreconciliáveis. Não tem mais como se reconciliar porque negou o Espírito Santo. Negou o Espírito Santo. Algumas, às vezes, blasfemam contra o Espírito Santo, que é um pecado que não tem perdão. E se não tem perdão, perdeu a salvação. Isso é muito sério. Então nunca atribua a demônios as manifestações do Espírito Santo. Porque esse é um pecado que não tem perdão. Eu posso falar mal de Jesus, posso até falar mal do Pai. Mas ai daquele que se levanta contra o Espírito Santo. E é claro que nós somos inteligentes, não vamos falar mal de ninguém. Porque quem é que vive sem o Pai? Quem é que vive sem o Senhor Jesus? Quem é que vive sem o Espírito Santo? Uma vez que nós tivemos a oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo, eu tenho que guardar o Espírito Santo aqui. Então eu sou templo do Espírito Santo, então eu tenho que cuidar desse corpo. Eu não posso deteriorar esse corpo. Eu não posso entrar numa casa e deteriorar essa casa. Eu tenho que ter a manutenção da casa. Imagina uma casa recém-construída, linda, tudo bonitinho. E aí eu entro e vou detonando a casa. Sujando a casa, não limpo a casa. Vou, sabe, entulhando a casa. Quantas pessoas a gente vê que tem, né, esse transtorno de acumuladores, e a gente vê a situação que se torna a casa. Então eu também não posso ser uma acumuladora espiritual de tranqueira, de pecado, de boca ruim, de boca, sabe, que só fala besteira, palavrão, maldição, que só pragueja, que só xinga as pessoas. Eu vou entulhando, acumulando o pecado. Aí eu entristeço o Espírito Santo, que me selou para o grande dia da redenção, em que Jesus voltará para que a gente esteja na eternidade com Ele. Então eu tenho que cuidar, eu não posso entristecer o meu melhor amigo, eu não posso entristecer aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu não posso entristecer aquele que cuida de mim até que Jesus volte. Eu não posso entristecer aquele que cuida de mim. Eu não posso magoá-lo. Então eu tenho que tirar os entulhos da minha vida, liberando perdão àqueles que me feriram, pedindo perdão, porque às vezes a gente só quer que o outro venha pedir perdão, mas às vezes a gente apronta e apronta feio. Fala o que não deve, faz o que não deve, chateia a pessoa, magoa a pessoa com comportamento, com atitudes, não temos iniciativa para fazer o que é correto, andar no que é certo, e a gente vai só fazendo também ao contrário. Então eu tenho que tirar o entulho, a mágoa, eu tenho que ir tirando sentimentos malignos, sentimentos ruins que vão trazendo sujeira para dentro de mim, que sou templo. Então essa casa aqui, esse templo, essa habitação do Espírito Santo tem que estar limpa por dentro e por fora. E uma outra coisa também eu quero falar para você. Desculpa. O ambiente que eu vivo tem que estar limpo também. Porque se Deus não habita em sujeira aqui, ao meu redor também não pode ter sujeira, bagunça, entulho, desorganização. As áreas da minha vida também não pode ter desorganização. Sabe, não pode ter coisas fora do lugar. Eu tenho que estar em ordem. Eu tenho que estar bem
dentro de casa, a casa organizada, a casa limpa, onde eu trabalho tem que estar organizado, tem que estar limpo, porque Deus não habita em sujeira. Nem a sujeira interna, nem a externa. Eu tenho que cuidar do ambiente em que eu moro, eu tenho que cuidar do ambiente em que eu vivo e eu tenho que cuidar do ambiente que o Espírito Santo habita. A limpeza é faxina para todo lado. Eu tenho que faxinar minha mente, eu tenho que faxinar minha boca, eu tenho que faxinar minhas emoções, minha alma, meu espírito, meu físico e o ambiente que eu vivo, que eu moro e o ambiente que eu trabalho, onde eu estudo, depende, né, se você faz faculdade ou está na escola. Se tal alguma coisa organizada no teu exterior, é porque aqui dentro está desorganizado também. Você precisa pôr sua vida em ordem. Você precisa limpar o seu redor. Você precisa limpar a sua casa. Você precisa limpar o ambiente do seu trabalho. Você precisa limpar a sua mente. Você precisa limpar as suas emoções. Você precisa limpar o templo do Espírito Santo. Você não sabe que você é templo do Espírito Santo? E que ele habita em vós, que vocês não pertencem a vocês mesmos? Foi o que Paulo disse, acabamos de ler aqui. Você não está sabendo? Como é que está agora a tua casa? Eu quero que você está me assistindo aqui, mas dá uma olhadinha assim, ó, ao redor. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já arrumou sua cama? Ou ela tá lá assim, ó. Ah, pra que arrumar? De noite eu vou dormir de novo? Ah, já vi muito isso. Ah, como é que tá a louça lá da sua pia? Já, mamãe? Já? Você já arrumou sua casa? Você já limpou a sua casa hoje? Aí hoje é domingo. Não, tudo bem, eu te dou um desconto. É que eu tive que limpar minha casa hoje, lavar roupa. Por isso que eu demorei para entrar na live, porque eu tenho compromisso cedo amanhã. Já fiz isso. Olha, eu já orei, eu já levantei, já fiz meu período de oração. Já pus a roupa para lavar. Já tomei café. Já limpei a casa. Já estendi uma máquina de roupa. Desliguei a segunda máquina, porque senão ia fazer muito barulho aqui. Então, o Senhor, Ele quer organização no templo. Então, eu tenho que tirar todo o pecado da minha vida. Há pessoas que vão à igreja há muitos anos, mas ainda não se libertaram de algumas coisas, de algumas atitudes. Não se libertaram de pecados, não se libertaram às vezes de maldições, não se libertaram de vícios. Às vezes não se libertaram. Mas pensa comigo, eu não posso entristecer o Espírito Santo. Eu não posso entristecer o Espírito Santo, o meu melhor amigo. Aquele que me guia nessa terra. Aquele que me selou para o dia da redenção. Então eu tenho que tirar o pecado. Eu tenho que tirar os vícios. Eu tenho que tirar a boca maldita da minha vida. Eu tenho que tirar pensamentos malignos. Eu tenho que pôr em ordem aqui dentro, fazer essa faxina, essa limpeza, para que ele se sinta confortável no templo dele. Assim como eu tenho que pôr em ordem a minha casa, o lugar da minha habitação. Eu tenho que pôr em ordem o lugar da habitação de Deus, do Espírito Santo, do Senhor Jesus, do nosso Pai Todo-Poderoso. Eu tenho que pôr em ordem o lugar da habitação de Deus e o lugar da minha habitação.
Todas as áreas da minha vida precisam hoje passar por uma faxina. Então comece aqui. Perdoe, peça perdão, se arrependa dos pecados, põe em ordem a tua vida com as pessoas e com Deus. Fale com o Espírito Santo, Ele vai te ajudar, porque Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Fale com o Espírito Santo, Ele está pronto para ouvir você. Então hoje, no 6º dia que nós estamos de jejum e oração, até chegar Pentecoste no grego, Shavuot no hebraico e festa das semanas no português, das colheitas no português. Vamos juntos limpar aqui, ó. E aproveita. Hoje eu vou te dar folga, que é domingo, né? Mas amanhã começa a sua faxina aí na tua casa. Sabe aquele guarda-roupa que está entulhado? E que você diz assim, eu não tenho roupa para vestir. Tem muita roupa lá que você precisa doar. Muito sapato que você precisa doar. Faz uma organização. Limpe, arruma a tua cama. Limpe, faz faxina. Eu estou te chamando mesmo para fazer uma faxina. Faça faxina, lave seu banheiro. Põe em ordem a sua cozinha. Tire os entulhos. Tudo que está quebrado, que não tem conserto, põe no reciclável. Tudo que tem conserto, conserte. Não deixa lá encostado na parede, lá só criando mofo. Conserte. Deus está falando com alguém aqui, não é possível. Conserte. E aí vai consertando aqui, ó. Tem coisa entulhada aqui? Tira o entulho. Tira o entulho, ó, de anos que tá ali, ó, criando escorpiões, cobras, ninho de cobra, virou ninho de cobras, escorpiões e aranhas peçonhentas. Que as pessoas vão chegar perto já. Tira, não serve para você, não serve para ninguém. Porque o Espírito Santo, ele não vai ficar ali apertadinho, ali, junto com as tranqueiras. Não. Ele tem que ser Senhor de todo o coração. Ele tem que habitar em todos os espaços do meu coração, do seu coração. Porque Ele que te selou para o dia da redenção. Então, ser cheio do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo, que nós estamos ouvindo esses dias, que o Espírito Santo está falando, eu quero poder, eu quero unção, para quê? Eu quero falar em novas línguas, para quê? Para ser testemunha. E para ser testemunha, essa casa tem que estar limpa. Ao meu redor tem que estar limpo e organizado. As áreas da minha vida tem que estar limpa e organizada. Passamos sim por lutas, dificuldades, problemas. Tem momentos que a gente fala assim, meu Deus, será que eu saio dessa situação? E tem coisas que não é, vamos dizer assim, não é algo que você tenha feito de errado, mas coisas que às vezes a gente precisa passar para ir crescendo, para ir se fortalecendo, para ir avançando. Somos testados e aprovados pelo Senhor. E quando Ele nos testa e Ele nos aprova, Ele nos coloca sobre algo superior. Somos tentados pelo inimigo da nossa alma para que a gente, vença. E na perseverança recebemos as bênçãos de Deus até nas tentações. Eu não estou falando de situações que nós passamos. Eu estou falando de áreas da nossa vida que está no nosso domínio, põe ordem. Há outras áreas da nossa vida que está, eu tenho que pôr no domínio de Deus para Deus pôr ordem. É uma outra situação. Mas eu preciso do Espírito Santo habitando aqui. Então esse tempo tem que estar limpo, lavado, santificado, purificado, lavado pelas águas do santo batismo, purificado pelo sangue de Jesus. É assim que eu faço faxina aqui. Para fazer faxina na minha casa, eu tenho que pegar paninhos e produtos, e vou limpando, e vou faxinando com vassoura, e passando pano de chão, lavando com mangueira e tal. Muita água para limpar.
Mas as faxinas aqui, ela vem de algo maior, superior. Então eu tenho que estar com meu espírito, minha alma, meu corpo limpo. E parar de ter uma vida rasa com Deus. Eu tenho que me aprofundar no Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Se eu destruir isso aqui com qualquer besteira ou coisas gravíssimas, o negócio fica estranho. Então eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha saúde. Você está cuidando da sua saúde? Ou está assim, ó, vamos como que Deus quer? Se a gente vai como Deus quer, o negócio é maravilhoso. Vamos empurrando com a barriga. Vai cuidar da saúde, se precisar de um médico, vai, se precisar de dentista, vai se cuidar, vai fazer exercício, vai se alimentar direito. Vai tirar vício de cigarro, vício de qualquer outras coisas que tal. Eu fico imaginando o Espírito Santo fumando. Você já imaginou o Espírito Santo fumando? Você já imaginou o Espírito Santo se prostituindo? Que isso, pastora? Tá doida? Pois é. Será? Será que eu tô doida? Não, mas às vezes as pessoas fumam e acham que o Espírito Santo está dentro delas. Deve estar assim. Porque eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. Eu estou falando de um exemplo simples, mas tem exemplos gravíssimos. Graves. E aí eu entristeço o Espírito Santo. E depois falo, por que será que Deus não me atende? Por que será que eu oro e nada acontece? Porque eu não estou cuidando desse templo. Eu entristeço o Espírito Santo. E ainda, olha, em 1 Tessalonicenses 5,17, assim, não apagueis o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também é comparado com fogo. E às vezes a gente... Se ele entristece, ele tem sentimentos. Se ele fala, se ele ouve, se ele vê, se ele direciona, é o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que cuidar daqui. Eu tenho que cuidar do ambiente que eu moro e eu tenho que cuidar do ambiente que o Espírito Santo mora. Como é que está a sua casa hoje? Está de perna para o ar. Está hoje de perna para o ar ou vive de perna para o ar? Tem uma diferença, né? Um dia ou outro acontece, né? Não dá tempo de ajeitar. E no seu trabalho? Tá tudo organizado ou tá também de perna para o ar? Então tira os entulhos da sua vida. Tira os entulhos de dentro de você. Se conserte com os homens e com Deus. Para que você seja cheio do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Amém? Amém? Fala um amém aí. Amém. Então, o que entristece o Espírito Santo? Pecado. E o que é pecado? Tudo que nos afasta de Deus é pecado. Nos afastou de Deus? É pecado. Porque o pecado é tudo que nos afasta de Deus. Então eu posso citar o pecado A, B, C, D até o Z. E alguns dizem assim, não, é só um pecadinho. Quer ver uma coisa interessante que a gente escuta muito e que as pessoas não se dão conta? É a mentirinha do bem. Existe mentirinha do bem? Não, porque o pai da mentira é o diabo. E quem que é o pai da verdade? Jesus. Ele mesmo disse, eu sou a verdade. Então, toma cuidado, não dá brecha.
Então, limpa esse ambiente. Limpa o ambiente que você vive, que você trabalha. Limpa o ambiente dentro da igreja. A igreja também é um ambiente que precisa de limpeza. A limpeza material, né? Vai lá, limpa, como a gente limpa a nossa casa. Mas também precisa de uma limpeza espiritual. Nós precisamos disso. Sempre. Não entristeça o Espírito Santo, porque ele quer ser o teu melhor amigo. Para que você se torne testemunha. É isso que nós estamos falando esse dia. Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Ele falou lá em Lucas, capítulo 24. Depois em Atos 8 ele diz assim: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo veio, Pedro se levanta como uma testemunha, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Mas lembre, todos os discípulos precisaram fazer uma faxina aqui. Todos os apóstolos. Para que o Espírito Santo se manifestasse neles. Não é diferente comigo nem contigo. Nós queremos a manifestação do Espírito Santo, porque Jesus disse que nós poderíamos receber. Então eu tenho que deixar essa casa limpa, sem tudo. Sem ser um acumulador espiritual. Um acumulador de mágoas. Um acumulador de ressentimentos, um acumulador de boca suja, de praguejar, de amaldiçoar, de reclamar, de murmurar, sem ser um acumulador de encrencas, de contendas, de brigas, sem ser um acumulador de situações que a gente poderia ter evitado, mas a gente gosta de Deus, circo, pega fogo e ainda joga um pouquinho de gasolina. O Senhor quer que a gente desentulhe. Vamos lá, desentulhe. Não posso ser um acumulador, nem dentro da minha casa, nem dentro da casa do Espírito Santo, nem na igreja, nem no trabalho, em nenhum ambiente. E aí? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Para quê? Você quer o poder de Deus? Para quê? Não é porque, para quê? Tem que ser testemunha. Então, quando as pessoas olharem para mim, mesmo que eu tenha dificuldades, problemas, mesmo que eu esteja passando por momentos difíceis, porque a gente passa, mas tem que olhar para mim e enxergar dentro do Espírito Santo, limpo, adornado. Cuide da tua saúde. Cuide da saúde mental, emocional e física. Vai se cuidar. Porque nem tudo é espiritual. Nem tudo é um ataque do inimigo. Ah, eu fiquei com tal problema porque o diabo estava furioso. Ah, ele é furioso sempre, ele espuma pela boca assim, ó. Ele tem ataques. Ele vai ser assim o tempo todo. Não se preocupe, não crie esperanças de que o diabo vai te dar um descanso, um suspiro, né? um refrigério. Isso daí não é função dele, não. Quem faz isso é o Senhor. Ele vai fazer isso todo dia, ele vai ficar raivoso todo dia. Quanto mais você se posicionar com Deus, mais espumar pela boca ele vai. Ai, mas então é melhor eu ficar quietinha, porque senão ele vem. Ah, meu Deus. Tchau, filho, vai com Deus. Filhinho, saindo. Então, eu não preciso ter medo dele, seu Espírito Santo habita em mim. Porque onde Deus está, o diabo não pode permanecer nem prevalecer. Então é melhor estar cheio do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo, cheio do Senhor Jesus, cheio da presença do Pai. Que o diabo vai olhar e falar: não consigo nem chegar perto daquela criatura lá. Porque ela é filho de Deus, ele é filho de Deus. Não consigo nem me aproximar.
Agora, quando tem entulho, quando tem cacarecos, quando tem restos, restolhos, o que acumula? Escorpiões, cobras, aranhas peçonhentas. Agora, se não tem entulho, nós esmagamos serpentes e escorpiões. Que interessante! O que você achou disso? Tira os cacarecos da tua vida hoje, agora, já. Primeira coisa, vai lá e arruma a tua cama. Não deixa a tua casa bagunçada, porque o diabo ama bagunça. Não deixa situações mal resolvidas na tua vida, porque o diabo ama o embaraço. Não deixa passar de um dia para o outro mágoas e ressentimentos, porque o diabo ama isso. E aí nós entristecemos o Espírito Santo. Agora, se eu faço ao contrário, eu vou alegrando o Espírito Santo e ele vai se alegrando dentro de nós. E nós vamos nos alegrando com a presença do Espírito Santo. E ele vai dizendo, agora eu tenho algo preparado para ti. Vem que eu vou te revelar, vou te mostrar, vou te conduzir, vou te guiar. Vem que eu vou revelar a vontade do Pai para ti. Vem, porque o Senhor Jesus tem algo preparado para você, porque eu te selei para o dia da redenção. Você tem esse selo, essa marca, um endereço para a eternidade já está sobre a tua vida. Então eu não posso deixar que esse selo seja tirado de mim e eu perca a eternidade com o Senhor. Isso não tem nada a ver com religião, com denominação, isso tem a ver com reino de Deus, o reino que eu quero habitar. A eternidade com Cristo, tem 2 lugares na eternidade, um com Deus e outro sem Deus. Eu quero o reino de Deus, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras. É esse Deus que eu quero viver com Ele por toda a eternidade, mas para que eu viva com Ele por toda a eternidade, Ele quer viver aqui dentro comigo, aqui dentro de mim, aqui nessa terra. Enquanto eu estiver aqui, a minha passagem é curta na terra, não é verdade? Mesmo que a gente viva 100, 120 anos, é uma passagem curta. Perto do tamanho, não tem como comparar o tamanho da eternidade. A extensão da eternidade. Ele quer estar aqui para dizer, olha, vamos lá, eu sei o caminho, eu vou te ajudar. Eu ajudo o Espírito Santo, quero orar. E orar em línguas, em outras línguas, isso fortalece o relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele quer ter um relacionamento comigo. Ele não quer que eu o busque só de vez em quando, uma vez por semana, lá na igreja. Ele não quer que eu busque só quando o negócio está esquisito, ou quando eu estou com um problema, uma dificuldade, ou quando a água está subindo. Ai, Senhor, então, agora, e a gente faz promessa, a gente faz voto, a gente fala um monte de coisa, e a gente quer fazer jejum, 7 dias na semana, 24 horas por dia, quer jejuar e orar, e... Não, ele quer todo dia, eu acordo, já falo, Senhor, bom dia, obrigado que o Senhor deu mais um dia. Bora fazer uma faxina? Tem coisa para consertar? Conserte. Tem entulho que precisa, lixo. Faça. E tire os cacarecos da tua casa, da tua família, do teu ambiente de trabalho e da tua vida. Tire. Você verá o fluir do Espírito Santo. Amém?
Amém. Amanhã eu quero falar um pouquinho, se eu nos permitir, sobre Jesus e o Espírito Santo. Ai, que coisa maravilhosa, né? Jesus e o Espírito Santo. Fala pra mim, quem é que vai fazer uma faxina? Quem é que vai começar uma faxina amanhã? Quem vai começar uma faxina amanhã? Faxina mesmo, na sua casa. Deus não habita no meio da bagunça. Tá bagunçado aí? Trata de começar a limpar. A Hilda vai fazer faxina. A Hilda é tão organizada. Já fui na sua casa, né, Hilda? A Hilda é tão organizada, a casa é tão linda. Mas sempre é bom a faxina, né? Eu também sou bem organizada. Mas sempre a gente tem que pôr em ordem alguma coisa, né? Olha, o frio tá aí. Vamos doar roupas. Na igreja nós fazemos a campanha do agasalho. Nós doamos roupas. Algumas vão para o bazar, outras vão para a doação. Mas nós precisamos pensar no próximo. E lá o guarda-roupa tudo bagunçado, tudo empoeirado, a roupa tá lá. Se você não usa uma roupa já tem um bom tempo, é porque não vai usar mais. Eu vou te contar um segredo. Toda vez que eu faço faxina e que eu tiro roupa, sapato, o Senhor sempre me abençoa com roupas novas e sapatos novos. Tiro velha, a colheita velha para dar lugar à colheita nova. Interessante, né? Então Deus tem coisas poderosas para fazer na sua vida. Vamos orar? Então vamos orar. Oh Jesus, Espírito Santo querido, nós não queremos te entristecer nem te apagar. Nós não queremos que o Senhor fique do lado de fora da nossa vida. Queremos que o Senhor habite aqui dentro. Que o Senhor seja o guia da nossa alma. Que o Senhor fortaleça o nosso espírito. Que o Senhor mova sobre aqui o teu templo, nosso corpo. Então vem, Senhor, agindo sobre nós, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Jesus, os nossos pecados. Quando entulhamos coisas aqui dentro, coisas mal resolvidas. Entulhamos coisas que praticamos que não deveríamos ter praticado, pecados. Quando entulhamos mágoas, ressentimentos, entulhamos a boca ruim, palavras ruins, de reclamação, de murmuração, de xingamentos e praguejamentos. Nos perdoe, porque muitas vezes carregamos por anos sentimentos e que tem atrapalhado a nossa vida e que tem sido, Senhor, um entrave em nossas vidas. Nos perdoe. Limpa aqui dentro, Senhor. Fazemos essa faxina, perdoando, pedindo perdão. Aqueles que o Senhor nos conduz, o Senhor nos mostra que nós devemos pedir perdão. Aqueles, ó Deus, que nós mesmos fizemos algo que foi desagradável, que não foi bem visto aos teus olhos. Perdoa os nossos pecados. Limpa esse templo. Fala você. Limpa esse templo. Purifica o templo. Santifica o templo. Eu consagro esse templo para o Senhor. Habita aqui, Espírito Santo. Habita aqui dentro. Guia a minha vida até a eternidade. Enche-me da tua presença. Transborde-me da tua presença. Mova a sua vontade e a sua verdade, em nome de Jesus. Também oro por aqueles que estão enfermos, doentes,
Eu repreendo o espírito de enfermidade, eu repreendo essa doença, segue até a raiz. E que o Espírito Santo convença aquilo que é necessário ser convencido. Em nome de Jesus, que Deus abra a porta daqueles que estão precisando de trabalho. Que Deus libere sua bênção, sua graça, que haja transformação dentro da sua vida, ao seu redor, daquilo que você tem que fazer. E aquilo que é só o Senhor que pode fazer, que o Senhor venha agindo através da sua manifestação, vendo a sua atitude, vendo que você se move para viver o melhor de Deus, para ter a presença do Espírito Santo, para ser testemunha, para as pessoas olharem para você e verem, essa pessoa mudou, essa pessoa está diferente, há algo novo nele. Senhor, move em cada coração e trabalha em cada coração, te peço. Em nome de Jesus. Amém. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, me ensina a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém. Diga ainda, em nome de Jesus, eu repreendo, renego, renuncio e desautorizo Satanás e seus demônios de agir em minha vida, em minha família. E eu os amarro, do maior ao menor, e ordeno, bata em retirada, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, ativa o anjo que me guarda e o anjo que guarde toda a minha família. Em nome de Jesus, também me cubra com o sangue do Cordeiro, com a minha família, da cabeça à planta dos pés, e ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Me cubra com o manto da humildade, para que o orgulho não encontre oportunidade no meu coração. Em nome de Jesus, eu fecho a porta, vai falando, eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família. Em nome de Jesus, também abra as portas dos céus e que venha potencializado pelo querido e amado Espírito Santo, toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, amém. Você concorda com essa oração? Diga amém. Escreve também. Que Deus abençoe seu dia. Lembrando que hoje é o primeiro dia da semana, tá bom? Primeiro dia da semana, então que Deus abençoe sua semana, semana de bênção, de vitória, de alegria, de graça, de poder, semana de, sabe, conquistas mesmo no seu coração, que você veja a mão de Deus agindo, te dando livramento, te dando as portas abertas que você precisa e fechando portas que não são boas para você. Existem portas que precisam ser fechadas. Que você tenha sempre no teu coração o entendimento que o Espírito Santo escolheu habitar dentro de você. Mas tem que estar aqui limpo. Você vai fazer faxina mental, emocional, física, espiritual. Cuide da tua saúde. Cuide do teu espírito. Cuide da tua alma. Cuide do corpo, alma e espírito. Lembrando que nós somos espírito, possuímos uma alma, que são as emoções e sentimentos, e nós habitamos num corpo temporário. Esse corpo um dia será transformado, mas aí já é uma outra história. Aí já é um outro momento. Amém? É muito bom falar com você. 6º dia de jejum e oração.
Eu quero convidar você a estar conosco, você que mora aqui em Assis, no dia 25, quinta-feira agora, às 20 horas, nós vamos celebrar o Pentecostes, sobre isso que nós estamos falando. Pentecostes é um termo no grego que fala sobre semanas, né? Pente é 5, e ali fala sobre semanas. Então, no hebraico Shavuot e no português semanas ou colheita, festa das colheitas. É uma festa que é chamada de encontro com Deus. É um dia que o Espírito Santo desceu. Mas essa festa não aconteceu só na descida do Espírito Santo. Ela aconteceu há mais de 3.000 anos. Você sabia disso? E aí eu vou falar sobre isso quinta-feira. Essa festa, essa convocação aconteceu a primeira vez há mais de 3.000 anos. Por que a gente celebra ainda hoje? Porque Deus disse para celebrar. Deus disse que é um encontro marcado com Ele. Então, se Ele me convidou para o encontro com Ele, eu não sou boba nem nada, eu vou lá no encontro com Ele. Então, eu espero por você na Rua Francisco Olmo, 35, na Igreja Brum, na cidade de Assis, ali no Portal São Francisco. Eu espero por você, por sua família, nós vamos orar e vamos buscar a manifestação do Espírito Santo. Vamos agradecer ao Senhor que nos enviou o Espírito Santo e Ele continua aqui conosco na terra. E Ele está preparando aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus para estar na eternidade quando Jesus voltar. Você está ouvindo o Espírito Santo? Você está deixando Ele te preparar para o grande dia? Ele cuida de você nessa terra. Deixa Ele entrar aqui. Você é templo dele. Não deixe Ele do lado de fora. Vai entrar. Vai ter que estar limpinho aqui. Tira as tranqueiras. Você que entrou agora há pouco, assista desde o começo, depois vai ficar aqui no Facebook e também vai para o canal da Igreja Brum. Igreja Brum Assis, você encontra lá, ou então pelo meu nome escreve um pouquinho diferente, mas se você está acompanhando aqui, você vê como é que escreve meu nome. Mamãe, escreve aí meu nome, o Ricardo, para o pessoal ver. Você também vai encontrar lá no YouTube e também você vai me encontrar lá no Instagram com o mesmo nome, tá bom? Da mesma maneira. Deus abençoe você, uma ótima semana de manifestação do Espírito Santo. Você tem um dia, fala aí. Escreve aí. Como é que eu falo? Feliz! Shavuot Tov. Boa semana. Tchau, amados. Tchau, queridos. Shalom. Um beijão no seu coração.